Cuidado para não dormir, viu? Qualquer coisa fica de pé ali atrás. Porque ensino é uma coisa mais concentrada, lendo versículo, para a gente estar aprendendo. Esse culto de ensino, baixa só um pouquinho, bem pouquinho antes. Esse culto de ensino, amém. Esse culto de ensino é muito importante para a igreja. Né? Que é um culto temático, a gente segue uma direção. Culto de domingo tem uma direção, culto de quinta tem outra e culto de terça tem outra. Então o culto de ensino, ele nos ajuda, ele nos instrui na palavra, amém? É aqui que a gente aprende. E você também nota versículo, vai anotando versículo para você acompanhar em casa, para você ler em casa, para você conferir. Vocês estão aprendendo nesse culto de ensino? Estão conseguindo aprender? O tema eu acho que todo mundo sabe, né? Qual é o tema? Fé? Fé? Não. Quinta-feira vai ter uma palavra sobre o poder da confissão da palavra. Quinta-feira. Nós estamos estudando o que nas terças? Sobre os dons espirituais. Estão lembrados? A Bíblia fala quais são os dons, né? Lá em 1 Coríntios capítulo 12. Você pode colocar 1 Coríntios capítulo 12. A partir do versículo... Deixa eu ver aqui o versículo. A partir do versículo 7. Hoje eu vou, se o Espírito Santo permitir, eu vou terminar, não é, sobre o discernimento de espírito para poder entrar no dom da fé. Amém? Mas eu quero sempre ler aqui, essa passagem, ela relata os dons e sempre a gente está lembrando. Então vamos ler aqui a partir do versículo 7, na RA. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso. Lembre-se disso, a manifestação do Espírito, que são os dons, sempre visa um fim proveitoso. Ou seja, se Deus der uma revelação a alguém, tem que ter um propósito. Amém? Deus não vai dar uma revelação, manifestar um dom através da sua vida se não tiver um propósito. Aí vocês já estão cientes, né? Deus me dá uma revelação sobre a vida de Tiago, só por dar. Não, quando ele dá, tem que ter um propósito. Ou eu passar a revelação para ele, para algo que Deus quer fazer na vida dele, ou então para eu orar por ele, alguma coisa desse tipo. Versículo 8. Porque há uma herdade mediante o Espírito, a palavra de sabedoria, há outro segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, que está falando dos dons de revelação, palavra de sabedoria, palavra de conhecimento. Há outro no mesmo Espírito, a fé. E há outro no mesmo Espírito, dom de curar. E há outro, operação de milagre. Há outro, profecia. Há outro, discernimento de Espírito. E há uma variedade de língua. E há outro, capacidade para interpretá-lo. Sempre os dons, eles são divididos em 3 categorias, que são dons de revelação. Quais são os dons de revelação? Palavra de conhecimento, palavra de sabedoria e discernimento de espírito. Palavra de conhecimento e sabedoria eu já falei muito, mas eu sei que tem pessoas que estão vindo pela primeira vez, não sabem bem. Mas eu só vou resumir aqui. Palavra de conhecimento e sabedoria são dons de revelação. É uma revelação que Deus dá. Palavra de conhecimento, uma revelação sobre algo que está acontecendo no exato momento com a pessoa, no presente ou no passado. Palavra de sabedoria, uma revelação sobre o futuro. Mas tudo é revelação. Discernimento de espírito também se enquadra nos dons de revelação. E os dons de poder são dom de fé, diga comigo, dom da fé, operação de milagre e dons de cura. E os dons vocais são profecia, pode dizer, profecia,
línguas e interpretação de línguas. São os dons vocais. São 3 categorias: dom de revelação, dom de poder e os dons vocais, que são esses 3 outros que eu falei: profecia, língua e interpretação de línguas. Mas enfim, nós estávamos falando no último estudo sobre o discernimento de espírito. Lembra que eu disse a vocês, discernimento de espírito também é uma manifestação do dom. E não é dado somente ao pastor. Ele pode ser dado pode se manifestar na vida de qualquer pessoa. Provavelmente ele vai se manifestar mais em pessoas que têm um chamado profético, com mais intensidade, vamos dizer assim. Mas ele pode manifestar na vida de qualquer um. Amém? Por isso que nós estamos ensinando sobre os dons espirituais. Porque também você pode também ter um chamado de Deus e você precisa entender. Como é que você vai manejar, vamos supor. Eu estava observando eles trabalhando aí na frente e eles têm uma máquina, né, para um trator lá que eles pegam aquela areia, jogam no canto e o cara parece videogame, aqueles controles de videogame, vai num canto, vai no outro. Aquele cara, ele poderia pegar aquela máquina sem passar por uma preparação? Não poderia, porque se tornaria uma ferramenta perigosa. Mesma coisa Deus. Deus não vai dar dons espirituais se você não aprender. Amém? Você precisa aprender para poder... Quando você começar a aprender, você vai perceber que algo vai começar a acontecer na sua vida. Porque você está aprendendo e está começando a entender como é que acontece. Tá certo? Então, discernimento de espírito são visões na dimensão espiritual. Porém, não é só para discernir espíritos malignos. Também pode discernir anjos de Deus. Amém? Nós somos uma igreja que acreditamos em anjos. Porque a palavra de Deus fala sobre as manifestações dos anjos. Então a gente tem que estar atento para essas coisas. E vindo aqui no discernimento de espírito, eu vou só dar alguns exemplos bíblicos. Eu não vou ler todos, mas eu vou citar os versículos. Se você quiser anotar e conferir lá na sua casa. Se você olhar Lucas capítulo 2, você pode anotar aí para verificar em casa, a partir do versículo 13. Você vai ver quando Jesus nasceu, e uns pastores estavam pastoreando no dia que ele nasceu. E a Bíblia vai dizer nesse relato que apareceu vários anjos cantando e trazendo as boas novas para aqueles pastores. Não era pastor de igreja não, pastor de campo. Dizendo que o Messias, o Cristo tinha vindo ao mundo. E eles louvavam e cantavam a Deus. E aqueles pastores que estavam no campo viram aquela manifestação. Isso é o que, pastor? Diga comigo, um discernimento de espírito. Pode acontecer, por exemplo, você está aqui sentado e eu estar ministrando e aquele fogo, né, principalmente culto de domingo, que é um culto mais voltado, as de quinta também, né? Sempre quinta eu coloco alguém na escala, mas tem sido muito usado por Deus as pessoas que eu tenho colocado. E de repente você vê um anjo aqui andando do meu lado. Ou então ele com espada na mão. E com espada na mão parada aqui, um grandalhão aqui. Você grela o olho e você fica olhando assim. Ó. Deus está manifestando um discernimento de espírito na sua vida. Amém? Com um propósito. E ele vai saber qual é o propósito. Mas, por exemplo, Daniel pode estar vendo um anjo. E o resto da igreja ninguém está vendo. Amém? Por quê? Porque foi manifestado o discernimento para ela. Amém? Então, o discernimento de espírito, antigamente eu pensava que discernir espírito era só discernir espíritos malignos. Mas não é. Pode ser anjos. Até a própria aparição em espírito de Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Também teve no caso aqui em Lucas, capítulo 13, versículo do 10 ao 17, Jesus libertando
uma mulher que estava aprisionada por um espírito maligno. Pronto, esse texto eu quero ler. Esse eu quero ler. Lucas 13, versículo do 10 ao 17. Essa mulher, é um texto conhecido. Essa mulher ela tinha um problema que ela andava encurvada, assim, ó. Quem já viu pessoas com esse problema? Eu não estou dizendo que todas as pessoas que têm esse problema será um espírito maligno. Amém? Nesse caso dessa mulher, era um espírito maligno. Pode ter caso de pessoas que ela vai no hospital e faz todo o check-up, o médico olha tudo e diz, rapaz, aqui não tem nada, você não tem nada. Não tem nada aqui. Mas tem, doutor, porque eu sinto muita dor, não consigo levantar. Porque o médico ele entende do natural, mas não entende do espiritual. Num caso desse, raramente a pessoa vai ser curada somente com a oração da fé. Raramente, pode ser, porque a fé pode tudo. Mas muitas das vezes, né, Tiago? Muitas das vezes, Tiago tem esse costume de dizer, muitas das vezes é necessário uma manifestação do dom chamado discernimento de espírito. Amém? Já aconteceu comigo, de eu discernir espíritos malignos em pessoas. De eu colocar a mão, presta atenção. É bom a gente aprender isso porque você pode até trazer pessoas perturbadas para mim achando que eu vou colocar a mão e já vou discernir qual é o espírito que está fazendo aquilo, se tem um espírito, se não tem um espírito. Mas não é assim. Lembre-se disso, os dons são quando Deus quer operar, não é quando eu quero operar. Quem está entendendo? Nós temos que estar na dispensação do Senhor, mas é quando Deus quer operar. Amém? Então já aconteceu de eu orar por uma pessoa e eu saber, ver na dimensão do Espírito, eu não sei, por isso que é algo sobrenatural. E eu saber que a pessoa está com um problema, um caroço dentro do corpo, alguma coisa daquele tipo ali. E quando eu colocar a mão ali, ou um demônio manifestar, né? O demônio manifestar, ou a pessoa receber, ser tocada, ser curada ali na hora. Lembra que eu falei de uma senhora que eu estava orando? Eu olhei para ela e de repente eu tive uma visão no espírito de uma serpente arrodeando as pernas dela. Lembra que eu falei nos estudos? Não tinha serpente não, mas na dimensão espiritual, no discernimento de espírito eu percebi. Né? E quando eu apontei para ela, eu repreendi o demônio. E aquela senhora caiu. Os pensamentos intactos, ela conhecendo tudo, vendo tudo, porém ela não se sustentou em pé. E a perna dela começou a rodar uma por cima da outra, assim. Como se fosse uma cobra mesmo. Isso era uma operação de discernimento de espírito também. Manifestado, eu acredito, com uma palavra de conhecimento. Amém? Porque às vezes o dom ele pode ser unificado juntos. Ou um discernimento de espírito ou uma palavra de conhecimento. Que aconteceu. Amém? E aconteceu com essa mulher aqui que a gente vai ler. Ó. Vamos ler aqui, todo mundo lê. Ora, ensinava Jesus no sábado, numa das sinagogas, versículo 11. Vamos até o 17, viu? E veio ali uma mulher possessa de um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos, andava ela encurvada, sem de modo algum poder endireitar-se. Amém? Veja que a Bíblia relata que era um espírito de enfermidades. Existem espíritos que estão causando enfermidades. Fiquem atentos, porque sempre que uma pessoa vai ao médico e não consegue descobrir a causa do problema e já rodou vários médicos, provavelmente seja um espírito de enfermidade. Quando é um espírito de enfermidade, você não trata com a doença, você trata com o espírito. Quem está entendendo? Você trata diretamente com o espírito. Você ordena. Você sabia que um demônio pode desenvolver um câncer? Um demônio pode entrar numa célula, porque ele é espírito, e pode fazer com que seja desenvolvido um câncer. Por isso que é importante esse dom do discernimento de espírito, porque você, se vier o discernimento de espírito, você direcionar
A oração, a autoridade que Deus deu a você como crente. Como crente nós temos autoridade em Cristo. E dizermos àquele espírito de enfermidade, saia em nome de Jesus. Ele vai deixar e aquela doença vai desaparecer. Vai normalizar por causa daquele espírito de enfermidade que estava causando aquilo. Eu mandei um áudio na cobertura espiritual, fique bastante atento a esses áudios, irmão. Porque sempre é relembrança, e quando o Espírito Santo traz essas lembranças para mim, eu mando, porque eu sei que está precisando a igreja. E a gente não pode dormir no ponto não, viu? Não podemos dormir no ponto não. Porque o diabo ele está afrontando o povo de Deus com doenças e enfermidade. Ele está atacando. E a gente pode começar a se esquecer da palavra e se esquecer daquilo que nos pertence. A Bíblia diz que Cristo levou sobre si nossas enfermidades, nossas dores. E a gente pode começar a se esquecer, correr só atrás da medicina, correr só atrás dos remédios, que eu não estou dizendo que é errado, e se esquecer da autoridade que temos em Cristo. Amém? E como é bom, irmão, você pegar a sua Bíblia e ir para um lugar reservado, quando o diabo está atacando na sua saúde. E você abrir Isaías 53. Isso aqui é uma agenda, mas supor que era uma Bíblia. Você abrir Isaías 53, versículo 4, e você lê lá. Verdadeiramente ele tomou sobre si nossas enfermidades, que é Jesus. Levou sobre si nossas enfermidades, pelas suas pisaduras fomos sarados. E você entra com ousadia ali naquele quarto ou no muro da sua casa. E você começa a dizer, Satanás, Jesus já levou minhas enfermidades. E eu exijo que você saia com esse mal. Você começa a arrupiar todinho. Quem já fez isso aqui? Você arrupia o corpo todinho. Você já percebe que é coisa espiritual. Né? Uma opressão maligna na mente, um desânimo, um sentimento de ansiedade. Você se levanta lá e diz, Satanás, vai embora, em nome de Jesus, eu não aceito. Jesus já levou o preço. E você levanta as duas mãos e começa, fica ali meia hora, uma hora. Pai, eu te louvo porque eu sou sarado. Pai, eu te louvo porque Jesus levou minhas enfermidades. Pai, eu te louvo porque eu sou curado. E você não sai daquele lugar e fica só declarando a palavra. Irmão, é incrível. Quando você começa a sentir aquele sintoma desaparecer, aquele mal saindo do seu corpo. Amém? Então temos que ter cuidado, porque a gente se esquece dessas coisas, corre para a farmácia, compra um remédio. Se esquece dessas coisas, corre, vai lá no hospital. Se esquece, só vai atrás dessas coisas. Que não é errado, eu não estou dizendo que é errado. Que se você precisar, pode ir. Mas se lembre primeiro do direito que você tem em Cristo. Do que Jesus fez por você lá na cruz. Amém? Eu estou ensinando, mas mesmo no ensinamento, nós temos uma palavra revelada. E nós somos guiados pelo Espírito Santo. Então, mesmo eu ensinando, Deus pode me conduzir a falar algumas coisas diferentes, por causa de pessoas até novas que estão aqui, viu? Pessoas que vão chegando e vão entendendo a palavra. Amém? Então, esse era um espírito de enfermidade, que Jesus teve o discernimento. Havia já 18 anos maltratando aquela senhora. Não é brincadeira não, irmão. 18 anos judiando aquela senhora com a doença e ela encurvada, sem de modo algum poder endireitar-se. Pode pular, Mielo. Vendo Jesus, chamou e disse-lhe, mulher, está livre da tua enfermidade. Amém? Glória a Deus. Porque Jesus teve o discernimento que havia um espírito causando aquele mal. Amém? E esse discernimento de espírito é importante para a gente operar também, ter esse discernimento, saber quando o diabo está operando também. Os espíritos malignos estão operando. Só até aí tá bom, em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos continuar aqui, ó. Discernimento de espírito também em Atos dos Apóstolos 7, versículo do 55. Quando Estevão estava sendo apedrejado, né, por não negar o nome de Jesus. E antes dele morrer, ele olhou para o céu e ele disse assim, que ele viu Jesus, Jesus sentado à direita do Pai. E que ele foi uma manifestação de discernimento de espíritos. É bom saber dessas coisas ou não? Por que é bom, irmão? Porque Deus pode manifestar discernimento de espírito para você no mundo espiritual.
Isso vai renovar muito a sua fé. Amém? Discernimento de espírito também aconteceu com João, lá em Apocalipse capítulo 1, versículo do 13 ao 18, quando Jesus apareceu a ele para trazer as revelações sobre o fim dos tempos. Amém? Isso aí é o discernimento de espírito. Mas enfim, vamos entrar agora no dom da fé. Queria que ela abrisse aí em Romanos 12, 3. A Bíblia fala sobre o dom da fé. É importante eu entender porque dom da fé não é a fé, ou seja, a fé, esse dom da fé é descrito em 1 Coríntios, capítulo 12, que diz aqui no versículo 9: a outro no mesmo espírito a fé, e a outro no mesmo espírito dom de curar. Está falando dos dons. Esse dom da fé não é a fé normal que todo crente recebe, não. O dom da fé é diferente. Também é uma manifestação. Eu posso dizer assim, é uma capacitação. Eu posso dizer que é uma unção especial para você operar numa fé especial, onde você, naturalmente, sua pessoa, nunca conseguiria operar. É uma fé, podemos dizer assim, é uma fé especial. Não é essa fé normal. Vou dividir assim para você compreender. Em Romanos capítulo 12, versículo 13, no finalzinho do versículo, colocar aí, Mero. No finalzinho do versículo, a Bíblia diz assim, ó. Vamos ler o versículo todo, aí a gente chega no final. Eu queria que você lesse junto comigo, tá certo? Pode ler? Todo mundo, já. Digo a cada um dentre vós, pense de si mesmo além do que convém. Antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Amém? Isso aqui é a fé, vamos colocar assim, como uma fé normal. Amém? Todo crente recebe uma medida de fé. Todo mundo que nasceu de novo recebe uma medida de fé. Deus deposita no coração de você uma medida de fé. O que é que eu preciso fazer com essa fé? Eu preciso desenvolver. Ouvindo a palavra, meditando na palavra, participando dos cultos. Você vai enchendo seu coração de fé. Não é assim que acontece? Você vai desenvolvendo essa fé. Essa fé, ela é poderosa e pode fazer muitas coisas. Por isso que Jesus ensinou esse tipo de fé. Jesus falou de pequena fé e de grande fé. Tem um versículo na Bíblia, que Miel vai abrir aí, Mateus 14, versículo 31, Jesus falando sobre uma pequena fé. Então, se existe pequena fé, existe também grande fé. Amém? A pequena fé já faz mover montanhas, quem dera a grande fé. Amém? Mas eu estou falando desse tipo de fé, mas não é a fé especial, não é a manifestação do dom de fé. Essa fé aqui é uma fé que nós trabalhamos, que nós desenvolvemos. Amém? Jesus falando isso aqui, ó, nesse versículo 31, antes de nós lermos aqui, Jesus, só para trazer o contexto para você entender. Jesus, foi naquela passagem que Jesus vinha andando sobre as águas. Você já lembra dessa passagem? O discípulo estava lá no mar e Jesus vinha andando sobre as águas. Os discípulos se assustaram, é um fantasma, é um fantasma. Jesus disse, sou eu. Aí Pedro disse, Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo sobre as águas. Aí Pedro foi, começou a andar, de repente ele começou a prestar atenção nas ondas e tal, e ele teve medo e começou a afundar. Quando ele começou a afundar, no versículo 31, Jesus falou isso aqui, ó. Leia, vamos ler. Vamos prestando atenção, viu? Vamos lá, já. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse, homem de pequena fé, por que duvidaste? Amém?
Então a fé de Pedro era pequena, mas ele poderia fazer com que essa fé aumentasse. Eu posso aumentar a fé. Amém? Nós podemos aumentar a nossa fé. E a melhor forma de aumentar a sua fé é meditando na palavra do Senhor. Amém? Quanto mais você medita na Bíblia, você começa a aumentar, você começa a crer no sobrenatural. E Pedro, a Bíblia também fala de um centurião que Jesus elogiou ele, porque ele foi até Jesus, ele mandou seus servos ir até Jesus para orar pelo seu servo que estava doente, à beira da morte. E Jesus disse: eu irei lá curá-lo. Aí ele disse: Senhor, eu não sou digno de que tu vá na minha casa. Manda uma palavra e o meu servo será curado. E a Bíblia diz: Jesus se admirou com tamanha fé, a grandeza da fé daquele homem. Ele tinha uma fé tão grande que ele disse assim: o Senhor não precisa ir nem lá em casa. Se o Senhor liberar uma palavra, meu servo será curado. Amém? É possível, diga, é possível eu fazer essa fé aumentar. E todo mundo tem fé. Diga, eu tenho fé. Todo mundo tem essa fé. Se você, isso é a fé não sei dizer essa palavra, salvítica. É assim mesmo? É Patrícia? Fé salvítica. Hã? Pode comer. A fé que salva. Mais fácil, né? Quando você entrega sua vida a Jesus, que aceita Ele como Senhor, você está exercendo fé também. Não é assim? Você recebe sua salvação pela fé. É um tipo de fé. E essa fé... Salvífica. É isso mesmo. E esse tipo de fé nós temos. Que nós usamos ela falando. Não é assim? Estou falando esse tipo de fé para poder entrar na fé especial. Porque então a gente vai misturar tudo e vai... Eu não estou entendendo. Então a Bíblia diz que a um é dado o dom da fé. Então não é todo mundo que tem fé, não. Se eu ler a Bíblia, eu vou... Presta atenção, olha, presta atenção que o ensino é importante. Se você ler 1 Coríntios e começar a ver os dons, e você vê... porque a Bíblia diz, a alguns é dado o dom de milagre, o dom de cura, o dom da fé. Aí o cara lê aqui e diz para você, olha aí, não é todo mundo que tem fé não, viu? Porque a Bíblia diz que é dado só a alguns. E aí você vai dizer o quê? Por isso que eu estou dividindo para você entender o que é o dom da fé, a fé especial e o que é a fé que Deus deu, descrito lá em Romanos, que eu li, aquele texto em Romanos, Miel vai colocar de novo aí na tela, está salvo aí, tá? Esse texto aí que é a fé que Deus deu, a medida de fé. É como se Deus dissesse assim, ó Daniel, toma, essa é a sua medida de fé, desenvolva. Toma, essa é a sua medida de fé, desenvolva. Amém? Isso não é um dom, Deus deu é como se Deus estivesse dando um talento, uma porção. Agora, desenvolva a sua fé. Por isso que a Bíblia diz, sem fé é impossível agradar a Deus. Por isso que, irmão, só tem um versículo na Bíblia que diz que Jesus se admirou com a grandiosa, com a fé daquele homem. Nem Israel achei tamanha fé, ele ficou admirado. O que é que admira a Deus? A fé. O que é que admira a Deus? É você ficar chorando aqui, oh Senhor, me dá, Senhor. Ou você, Senhor, eu acredito, eu tomo posse em nome de Jesus. Essa segunda parte. Porque o que agrada a Deus é a minha fé, é a minha convicção dentro do meu coração. Amém? Essa é a medida que você vai desenvolver. Que está ali, ó, segundo a medida da fé que Deus repartiu. Deus me deu a você. E Jesus ensinou como é que usa essa fé. Falando. Eu uso a fé falando. Amém? Marcos 11, 23. Pode abrir aí. Eu uso a fé abrindo a boca. Eu uso a fé falando.
Provérbio também diz que a boca tem poder. Não diz? A boca tem poder. Não é assim que a palavra de Deus diz? Jesus nos ensinou como é que usa a nossa fé. Um versículo conhecido, todo mundo, a maioria aqui conhece. Vamos ler aí, ó. Jesus falando, isso é Jesus. Porque em verdade vos afirmo, se alguém disser a este monte, monte não é um monte físico, a gente sempre traz para as coisas naturais da vida. Amém? Uma doença, um problema, seja o que for lá. Se alguém disser, tem alguém aqui? Tem alguém aqui? Então esse alguém Jesus está falando, quem é esse alguém? Faça assim. Quem é esse alguém? Ele está dizendo, se alguém disser, ele está dizendo assim, se, era o neto, né? Nona. Se Nona disser este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crê que se fará aquilo que diz, assim será com ela. Tudo que ela disser, acontecerá. Você já viu falar nessa palavra determinar? Quem já viu falar? O que é determinar? O que é determinar? Determinar é prefixar, marcar tempo. Isso é determinar. Entendeu? Você é responsável pelo seu filho. Na fé, até espiritualmente. Eu sou responsável por Sara na fé. Isaac já está desenvolvendo a fé dele. E agora Deus vai começar a cobrar dele, a fé dele particular. Mas eu ainda cubro ele em fé. Mas Sara precisa, ainda não tem tanto entendimento. E de repente ela tem uma enfermidade. E eu venho até ela e eu digo, em nome de Jesus, eu boto a mão ali em cima daquele, ela está com um caroço na perna, eu boto a mão em cima daquele caroço e eu digo, em nome de Jesus, eu determino, caroço, seque. Eu determinei num caroço que tinha na minha perna, murchou, ficou preto. Foi. Quando você determina, isso eu estou falando da fé, dessa medida de fé que Deus deu, não é a fé especial não. Só para você ter ideia, a fé especial, Eliezer disse algo que eu achei muito interessante. Ele disse, quando a fé especial está em manifestação, porque ela se manifesta, não é tá lá, ela manifesta quando o Espírito quer. Quando a fé especial está em manifestação, que é o dom da fé, se Deus disser, você é um passarinho, voe, ele diga, eu saio voando. Você já viu uma pessoa voar? Se ele estiver debaixo da fé especial, ele pode voar. Pastor, eu não acredito nisso não. Rapaz, vai lá na internet e olha se não tem macumbeiro voando. Quem já viu? Tem. Olha lá para você ver. Pelo poder de Satanás, né? Claro. Claro que tudo que Deus faz tem um propósito. Eu só estou dizendo para você entender o que é uma fé especial. Mas essa fé que eu estou falando, a medida que Deus deu, por exemplo, você está usando ela, está desenvolvendo ela, e você determina. Amém? Quando você determina ali sobre aquilo, sobre uma doença, sobre uma porta de emprego que você quer, alguma coisa, que a palavra dá cobertura, né? Que seja em linha com a palavra. Porque se não for a vontade de Deus, por exemplo, você determinar uma maldição para seu inimigo, nunca vai funcionar. Isso aí é praga, né? Não é fé não, isso é praga. Mas quando você determina, faz tempo que eu falei determinação, me lembro da Filadélfia, mandou se lembra lá. Quando você determina, acabou-se. Você tem que dar a questão resolvida. Você determinou, você vai sair daqui, vai vir
tanto pensamento, vai vir tanta coisa para dizer que não vai acontecer, mas você está tão firmado que você diz, eu determinei. Nem adianta, está determinado. Você nem liga mais, você sabe porque sabe que vai acontecer. Você prefixou o tempo, você marcou, foi naquele... Você pode até dizer assim, ó. Você pode pegar um caderno e dizer, esta foi a hora, este foi o dia e a hora que eu determinei sobre isso. Nota aqui e deixa guardado. Amém? Porque o diabo vai tentar terminar. Por isso que eu gosto dessa palavra, determinar. Porque depois você determina, é como está registrado. Não, o diabo vai vir, os pensamentos vão vir, tudo vai vir, mas você sabe, está determinado. E a ponto final e acabou. Você não tem nem conversa, não tem mais nem papo, está resolvido. Está resolvido. Entendeu? Está resolvido. Isso aqui eu não determinei. Vai acontecer e pronto. Amém? Deus pode ou não pode fazer isso? Deus pode ou não pode honrar a sua fé? Pode ou não pode, igreja? Deus fez com que o sol parasse por causa de um homem de Deus que determinou que o sol parasse. Para não escurecer, para ele vencer uma guerra. Amém? E quando a palavra de Deus diz, Jesus disse, no versículo 23, vamos ler lá na tela. Ele disse assim, porque em verdade vos afirmo que se alguém disser, ele está falando se alguém determinar a este monte, que é os problemas, você sabe qual é o seu monte, ergue-te, lança-te no mar e não duvidar. Por isso quando determina não pode duvidar aqui dentro do coração. Amém? Não pode duvidar, tem que ficar firmado. Foi quando, o caso de Isaac, meu menino ali, quando Daniel engravidou, né, que o feto estava se desmanchando. E eu levei para casa ela, impus as duas mãos e eu determinei. Está entendendo? Quando eu tirei as mãos, eu olhei para ela e disse assim, diga a todo mundo que essa criança vai nascer. Quando eu disse isso, Satanás encostou perto de mim. Eu não vi ele não, viu? Mas eu sei que ele encostou. E ele disse assim, tu vai ser envergonhado. Porque ela vai dizer a todo mundo que a criança vai nascer e não vai nascer. Eu tinha duas opções. Ouvir o que o diabo estava falando ou confiar naquilo que eu determinei. Eu escolhi a primeira. A segunda, perdão. A que eu determinei. E eu olhei para Daniela e disse, diga a todo mundo que essa criança vai nascer. E quando Daniela chegou lá na rua, ela foi disse o que aconteceu. Aí uma pessoa tentou consolar ela, para que ela aceitasse aquela situação. Eu não sei se você está entendendo o que Deus quer falar com você. O diabo quer que você aceite a situação. Você está entendendo? O diabo quer que você aceite a situação, nona. Você escolhe. Amém? Deus parou só por causa de um homem. Deus pode fazer qualquer coisa por causa da sua fé. Viu? Deus vai mudar qualquer situação depois que você determinar. Amém? Os anjos dele estão só assim esperando o comando para poder agir. Os anjos de Deus trabalham com um coração que está cheio de fé. Amém? Vocês sabiam que anjo trabalha? Trabalha para nós? Trabalha para nós. A Bíblia diz que os anjos de Deus estão a serviço daqueles que vão herdar a salvação. Quem vai herdar a salvação aqui? Amém? Então eu determinei, Daniel foi, alguém veio consolar ela, porque às vezes tanto vem a voz, como vem os pensamentos, que é aqueles pensamentos negativos são do diabo, como também vem alguém usado pelo diabo.
Estão entendendo? Como vem alguém usado pelo diabo. E você vai escolher. A que voz você vai ouvir? É melhor ouvir a do Espírito Santo. E ficar firmado. Está firmado. Eu não saio daqui. Essa é minha posição. Essa é minha crença. Isso aqui foi o que eu determinei. E eu não abro mão. Mas tu está morrendo. Mas eu não abro mão. Eu não abro mão. Eu não abro mão. Entendeu? Eu vinha pensando hoje. Deus deu uma palavra a Josué e disse assim: seja forte e corajoso. Por que veio essa palavra para mim? Presta atenção. Porque ele estava dizendo assim, seja forte. Ou seja, não é assim, Deus me faz eu ser forte, Senhor. Não, ele está dizendo assim, seja você forte. Seja você corajoso. Seja você corajosa. Comece a dizer, porque a fé fala. Eu sou forte, eu sou corajoso, eu vou enfrentar esse problema, mas eu vou suportar, eu vou vencer, eu já venci. Sou forte, eu sou corajoso, amém? Por isso que eu não... Olha, irmão, se uma enfermidade tocar em meu corpo, eu não vou sair por aí dizendo que eu estou doente. Porque eu não vou dizer mesmo, porque eu não vou dar gosto ao diabo. Eu vou dizer, eu estou curado em Cristo Jesus. Pastor, você está mentindo? Não, eu estou falando o que a palavra diz. Ele levou as enfermidades. Então os sintomas para mim é uma mentira. Mas a minha cabeça está doendo. Mas é uma mentira do diabo. Você acredita na mentira do diabo ou acredita no que Jesus fez? Eu prefiro acreditar no que Jesus fez. Amém? Então Jesus ensinou como é que você usa a sua fé. Essa fé, essa medida de fé, e você vai desenvolvendo. Você vai desenvolvendo. Irmão, olha para seu vizinho e diga assim, meu irmão, a partir de hoje eu te peço, não tenha mais medo da morte. Porque isso é falta de fé. Estamos seguros em Deus, meu irmão. Estamos seguros em Deus. Jesus disse, mesmo aquele que morra vai viver. Então não vou morrer. Não vou morrer e acabou. No dia que ele me levou, eu vou ser transferido. Morrer eu não morro jamais. Não existe essa palavra morte para mim. Pode dizer também, não existe para mim. Não existe. Deixa eu te ensinar uma coisa. Medo é um espírito maligno. A Bíblia diz isso. Medo é um espírito maligno. Se está vindo uma sensação de medo em você, todo mundo pode sentir. Entendeu? Todo mundo pode sentir. Mas você não abre mão dessa sensação. Você não abre mão para que ela fique em você. Você não vai abrir mão. Você vai dizer, você vai contrariar. Eu sou corajoso e ponto final. Eu não tenho medo disso. Eu não ando em medo. Medo não está em mim. Eu sou corajoso. Você tem coragem de dizer isso? Diga, eu sou corajoso. Eu não tenho medo. Medo não anda em mim, não anda comigo, em nome de Jesus. Amém? Então não tenha medo. Olha para seu irmão, diga, meu irmão, não tenha medo de nada. Se a sensação estiver vindo, mas não significa que você está. Veio a sensação, mas eu não estou com medo. É forte, né? Mas está vindo a sensação, mas eu não estou. Amém? Quando a sensação vir de medo, você vai dizer, isso é a fé. Isso é a fé que Deus deu a medida da fé. Quando a sensação vir, você vai dizer, né? Você vai falar, maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Amém? E você vai repetir, maior é o que está.
Controle suas emoções. Quem sabia que pode controlar as emoções? Amém? Controle. Olha, irmão, se o Espírito Santo permitir, eu estava ali e eu notei aqui uma frase que o Senhor, eu disse, é uma mensagem. Eu disse, mas Senhor, como é que eu vou fazer essa mensagem? Olha que frase, irmão. Cuide da sua saúde emocional. Eu já tinha recebido essa palavra há alguns dias, mas veio para eu fazer uma ministração em cima disso. E o Senhor disse às pessoas, você ensina sobre cura física, mas tem muitas pessoas doentes emocionalmente. Eu acredito que o Espírito Santo vai me dar toda a mensagem. Se Ele me deu o começo, Ele me dá o resto. Amém? Você sabia que você tem controle sobre as suas emoções? Eu fui ministrar lá na escola de ministro. E quando era a última matéria para ministrar, né? É como uma prova a última matéria. Só de frente de gente tampa mesmo. E o jurado tampa. E quem sentava lá na frente para ministrar já estava se tremendo. Coração acelera, faz... Sensação a mil. Todo mundo, no remo, acaba senta. Imagina lá na escola de ministro. Pergunta a quem foi para lá. Acaba ver a hora de dar um negócio no cabo. Né? Não é sério mesmo. Mas quando eu me sentei lá, o Espírito Santo tinha me orientado o que eu devia fazer. E eu comecei a fazer. E eu comecei a falar com minhas emoções. E eu comecei a dizer, eu governo sobre as minhas emoções. Porque quando eu digo eu não estou falando do eu, dos sentimentos, da alma, da mente. Estou falando do espírito humano. É o meu espírito humano. Nós somos um espírito que moramos dentro de um corpo. E temos emoções. E eu comecei a falar, eu que governo as minhas emoções. Eu que governo. Eu não parava de falar. Dentro de mim eu falando, eu que governo. Eu que governo. Fique quieto. Fique quieta, alma. Fique quieta. Eu governo sobre as minhas emoções. Eu não parei de falar. Irmão, diante de Deus, eu subi em cima para ministrar. Você acredita que foi mais fácil ministrar lá do que no rema? Foi. Mais fácil lá do que no rema. Daniela até ficou admirada, não foi, Daniela? Parecia que eu estava aqui em casa mesmo, na igreja. Nós temos controle sobre as nossas emoções. Por isso que a Bíblia diz, o povo de Deus perece por falta de conhecimento. Se eu não souber dessas coisas, você vai morrer. Se você estiver numa igreja que não ensina essas coisas, você fica morrendo. Amém? Você está morrendo lá. Porque uma coisa é eu dizer, pregar e dizer, meu irmão, tenha fé, tenha fé. Eu ia para tanta igreja. E o povo dizia, tenha fé, Deus é bom, tenha fé, creia em Deus. Mas não me ensinava como é que eu ia ter essa fé. Como é que eu fazia. Como é que faz? Não adianta. Eu mostrar um bolo e dizer, é bonito, né? Ó, gostoso. Faz. Eu tenho que dizer, como é que faz o bolo? Então não adianta. Amém? Essa mensagem que Deus me deu é para isso. Essa mensagem aqui. Cuide da sua saúde emocional. Porque eu posso dizer alguma coisa aqui, mas você sair daqui, não entendi nada, não sei nem como é que eu faço. Mas a palavra ensina o caminho para ser feito. Amém? Glória a Deus. Então essa fé é a fé que Deus deu para a gente desenvolver essa fé. E desenvolva falando. Amém? Gênesis, lá no comecinho de Gênesis, diz como é que as coisas foram feitas, criadas. Deus falando. E disse Deus, haja luz. E disse Deus, haja terra. Não foi?
E isso é a fé de Deus. Isso se chama fé do tipo de Deus. Fé de Deus, falando. Quando eu comecei a igreja, preste atenção. Mesmo que vocês já tenham visto muito isso aqui, mas tem pessoas que não ouviram. E eu sou bastante cuidadoso, porque tanto você que ouve renova, como quem não ouviu vai aprender. Quando eu comecei, era lá na Filadélfia, na época, eu era o pastor Bombril. Eu ia buscar os irmãos em São Vicente no carro, tinha que sair cedo. Chegava cedo, eu montava o som, ajeitava a mesa de som, eu pegava o violão, eu louvava, eu guardava o violão, depois ia ministrar a palavra. Pegar a senhora que não podia vir, deixar no final, levar o povo de São Vicente. Eu orava para expulsar demônio, quando o demoniado caía, eu corria para segurar. Eu que segurava. Brincadeira, mas era eu que fazia tudo mesmo. Expulsava os demônios, fazia tudo. E naquele tempo não tínhamos, não tinha nada na verdade. Tinha caixa de som, não tinha nada. Violão. E Anderson chegou lá na igreja, antes com medo danado de entrar na igreja. Não era antes? Porque alguém chegou para ele e disse assim, foi alguém que chegou para tu, não foi? Ou foi tu que dissesse a alguém? Dissesse assim, rapaz, não entra naquela igreja não, porque o pastor amarra as pessoas. Foi tu ou foi que disseram a tu? Disseram, né? Porque quando expulsava o demônio, eu dizia, tá amarrado aos demônios, ficava assim, não era? Amarrado. Aí foi dizer, não entra não, que o pastor ele amarra. Aí eu dizia, mas não tem corda não. Mas amarra, mas não tem corda. Eu não sei como é um negócio desse não. Aí se não entrar na igreja, eu ficava com medo de entrar na igreja. E eu ia falar o que, Jesus? Fugiu da memória. Hã? Sim, não tinha nada na igreja naquela época. E eu levantava a mão, aí mesmo assim, antes conseguiu ir para a igreja com medo, mas foi, né? E eu levantava a mão. Agora eu vou dizer a você, se fosse eu também, na época eu não entrava não, viu? Que eu era medroso também. Graças a Deus, Jesus me libertou disso. Eu levantava a mão e dizia, Pai, obrigado. Eu falava, porque a fé fala. A fé chama a existência o que não existe. Eu levantava a mão e dizia, Pai, obrigado. Obrigado pelo bateria. Obrigado por essa bateria. Obrigado por essa guitarra. Obrigado por esse teclado e esse baixo. Aí antes disso ficava lá atrás. Cadê a bateria? Não tinha bateria não tinha guitarra, não tinha nada não. E antes ficava, gente, o pastor está ficando doido. Não era? Pastor agradecendo pela bateria, mas não estou vendo nada ali. Porque ele olhava com os olhos naturais, mas a fé olha com os olhos espirituais. Interessante, né? Não tinha, mas eu já agradecia como se tivesse. E o que foi que aconteceu? Deus mandou tudo. Não tinha aquário, Deus mandou. Ó. Não tinha microfone, Deus mandou. Não tinha essa caixa de grado, Deus mandou. Vocês vão ver o som domingo, como é que vai ficar. Deixar para domingo, viu? Show de bola. Amém? E Deus mandando. E eu agradecendo. Você está sentado aí porque eu agradeci. Antes de você vir, eu agradeci. Antes de você estar aqui, eu agradeci. Só para você entender o que é esse tipo de fé, nós estamos finalizando. Na próxima terça-feira, eu começo a entrar na fé especial. E dou alguns exemplos bíblicos, que é sempre bom dar exemplos bíblicos. Só para você ter uma ideia, teve uma época que eu fui muito afrontado na Filadélfia. Na época.
Porque a Filadélfia teve uma época que a igreja bem enchia, do nada secava, não era, Tiago? Tinha dia que enchia, nós ficávamos empolgados. Massa demais. Aí, quando era no outro culto, tinha aquele monte de gente. Aí eu já desanimava. E nós estávamos bem com as... Não sei se já tinha 100 cadeiras, não me lembro. E eu olhei assim, a igreja seca, rapaz. E eu olhei assim, eu disse, eu vou comprar mais 20 cadeiras, foi? Tu lembra? Eu vou comprar mais 20 cadeiras em São José do Egito. Aí Tiago disse, pastor, endoideceu. A igreja secando, sobrando cadeira, e o pastor dizendo que vai comprar mais 20 cadeiras. Porque o diabo me mostrava uma realidade, e eu fazia outra. Porque isso é a fé. E não é que eu fui para São José e comprei as cadeiras mesmo. E espalhei lá as cadeiras. Na calçada. Tiago dizia, cuida dele, Senhor. Sabe o que foi que aconteceu? As pessoas começaram a vir. É desse jeito, irmão. Você tem cliente. Não adormeça. Não adormeça. Não adormeça. Porque às vezes a gente adormece na fé. Esse é o perigo. Você tem cliente, você tem comércio, e os clientes estão começando a fugir, vamos supor. Não está vindo mais. Não adormeça. Você precisa fazer alguma coisa. Por isso que a irmã Aparecida diz quinta, note o que você quer. O que está precisando? Faça essa pergunta, o que eu estou precisando? Eu sou cuidadoso quando eu ensino essas coisas para não gerar soberba. Entendeu? Porque o objetivo aqui não é enricar para você ser soberbo. Deus quer te abençoar sim, porque eu não vou ser hipócrita. A Bíblia diz que os filhos de Deus comerão o melhor dessa terra. Né? A Bíblia diz, Deuteronômio 28, que as bênçãos vai nos acompanhar. Eu não posso ser hipócrita. Né? E dizer que eu tenho que ensinar essas coisas. Se está dizendo, eu tenho que ensinar. Mas não fique dormindo. Se você vê que o negócio está ficando feio, amanheça todo dia de manhã e levanta a mão para o céu e comece a dizer, Pai, obrigado pelos meus clientes chegando. Pai, obrigado. Não tem coisa melhor de atrair do que agradecer antes de acontecer. Não tem coisa melhor. Não tem ferramenta melhor de receber uma cura agradecendo pela cura antes de ter acontecido. Pai, obrigado porque eu sou curado. Pai, obrigado porque eu sou curado. Eu fui curado de pedra no rins. A primeira vez que eu tive pedra no rins. Tem até um abençoado aqui que disse que eu menti nesse testemunho. Mas Deus é minha testemunha se eu tiver mentido. Ele disse que eu fui operado do rins. Não fui operado do rins de jeito nenhum. E se tivesse sido operado também não tinha problema nenhum. Se eu tivesse sido operado não tinha problema nenhum. Porque Deus pode usar a mão do médico. Eu poderia orar assim, eu uso a mão do médico para que tudo dê certo e acabou-se. Você usa a fé do seu jeito, do jeito que você quer. Eu vou contar o que foi que aconteceu. Para você entender. A primeira vez que eu não sabia que era pedra no rins. Eu não sabia. Eu senti mais ou menos uma semana de dores muito fortes aqui, ó. Era uma dor absurda. Até para andar, você anda assim, ó. É uma dor, Miele teve, não foi, Miele? Não, é uma coisa misericórdia. Vomitar, né? Dá vontade de vomitar, sei, quem já esteve aqui sabe o que eu estou falando. Não tem posição, deita na cama, levanta a perna, baixa a perna. E eu chorava, levantava a mão no muro de casa e chorando. E dizendo, Pai, obrigado porque eu sou curado. Obrigado, Jesus. Obrigado porque eu sou curado. E chorando, obrigado, Pai, porque eu sou curado.
Eu estava chamando a realidade da fé, a existência. E eu, obrigado, Pai. Obrigado. E a dor, comendo de esmola. Comendo de esmola mesmo. Quando foi mais ou menos uma semana no meu quarto, eu olhei assim, né, porque eu sabia que já estava saindo. E eu determinei, lembra da palavra determinar? Eu exigi, no poder do nome de Jesus, que todas aquelas pedras saíssem sem doer. E elas começaram a cair na minha mão. E eu não estou mentindo não, viu? Eu não quero sou cuidadoso. E eu mostrei a Daniela tudo, né? Passado alguns anos, eu comecei a sentir um desconforto. Eu pensei que era até na questão de você vai urinar, fica queimando, infecção urinária. Estou finalizando, viu, pessoal? Só que não era. Eu digo, meu Deus, o que é isso? Foi o doutor Soares, fez aquele negócio lá, que eu não sei o que é. E ele disse, tem umas pedrinhas no riso, eram umas pedrinhas bem pequenininhas. Eu quebrei muito princípio, eu bebia pouca água. Tem que ter cuidado, viu? Beba muita água. Se quebrar princípio é perigoso. Fé não funciona quando está em desobediência não, viu? E eu não era de beber água. Para beber água eu tinha que comer um pedaço de doce, alguma coisa. Hoje não, eu bebo água direto, estou bebendo água direto. Nunca esqueço. O diabo acaba esqueceu, tanto acaba só sofrer com pedra no rim. Aí ficou uma aqui no canal que não saiu. Foi a única que não saiu, que ficou. Eu não sei que... Aquilo não era pedra não, aquilo era uma melancia. Não era... A bexiga era grande. Todos, ela travou mesmo, travou. Era uma melancia. Para ficar entupido. Não sai nem com a fé que move montanha. Aí essa pedra, quem descobriu foi um cara que faz aí, eu não sei o que é, faz esses troços, é que passa aquele negócio. E eu pensando que era infecção. Aí ele foi e disse, onde a pedra está aqui? Essa melancia está aqui. A pedra, ele disse. Aí ele foi e disse, ele sugeriu quebrar com um laser. E eu fui para lá e não foi operação, foi um processo de laser. Bota um trocinho assim e vai, eu não sei como é. Sei que quebrou. Mas, vai uma luzinha. E aí ele disse, quando você for urinar, vai urinar com sangue. E foi mesmo, foi com muito sangue. E eu passei uma noite todinha para expelir essa, porque ela mesmo quebrando ainda ficou grande. Eu mostrei a Daniela. Mas saiu, graças a Deus. Que nunca mais volta. Olha para seu irmão e diga assim, beba muita água, viu?